projeto de professores da UFRN, do IFRN e alunos aqui da universidade resultou no desenvolvimento de um aplicativo que irá ajudar a mapear a fauna e a flora aqui do campus. Essa árvore se chama sombreiro, de origem amazônica e que está no Centro de Biociências da UFRN. Agora ela faz parte do estudo que pretende mapear toda a fauna e flora da universidade. O aplicativo EcoWalk foi desenvolvido por um grupo de 6 pessoas, como um projeto de extensão universitária. A ideia é que as pessoas tenham mais conhecimento sobre as árvores, de onde elas vivem, né? O aplicativo tem 2 módulos no momento que estão funcionando, que é o módulo de resíduos, que possibilita o usuário, quando identificar um descarte inadequado dentro do campus, enviar para a infraestrutura, o setor de infraestrutura é nosso parceiro, né, o DMA, e eles podem tomar providências. E tem o módulo Flora, que possibilita que o usuário identifique e conheça melhor as árvores do campus. Mas infelizmente não só de flora vai esse aplicativo, ele também vai ajudar a informar o descarte inadequado de resíduos, como esse daqui que ficou embaixo dessa árvore. A plataforma é colaborativa e qualquer pessoa pode alimentar o aplicativo com informações como locais onde existem lixeiras, por exemplo. Os módulos de resíduos e flora estão em funcionamento, enquanto rotas e fauna ainda vão ser implementados. Nós vamos também fazer um mapeamento, né, da fauna da UFRN. Nós também temos um módulo que vai ser implementado, que é o de rotas, né, que o módulo de rotas servirá para dar uma melhor rota, né, para os transeuntes da UFRN, né, utilizando questões ambientais como sombra, temperatura. Então as rotas que forem mais confortáveis, né, para os usuários, né, então os usuários poderiam, utilizando o aplicativo, saber que rotas são essas, né, e temos outras ideias também para, com parceria junto com o DMA, fazer um mapeamento, né, de outros problemas existentes na UFRN, por exemplo, tubulação que está quebrada, né, lâmpadas acesas em horário inadequado, entre outros. Jussi Cleide é uma das alunas que está há 3 anos desenvolvendo o projeto. Trabalhar com o aplicativo foi uma maneira da aluna de ecologia ampliar seu conhecimento também em outra área. A gente já está ao longo de 3 anos trabalhando nesse projeto, então para mim foi uma experiência única, né? Poder trabalhar num projeto interdisciplinar que nos possibilitou aprender tanto da nossa área de atuação, que é a área ambiental, quanto conhecer um pouco mais a linguagem técnica da área de tecnologia da informação. O EcoWalk está disponível gratuitamente para celulares de sistema Android. Após a implantação de todo o sistema, que deve ocorrer no início do próximo ano, o grupo pretende levar a mesma tecnologia para o Parque das Dunas. Estamos caminhando para os últimos dias do primeiro semestre letivo de 2017. Mas, antes que o semestre termine, estudantes e docentes da graduação devem ficar atentos a prazos e procedimentos bem importantes. E é para falar sobre esses prazos que o Por Dentro do Campus recebe agora Maria das Vitórias Sá, que é pró-reitora de graduação aqui da UFRN. Muito obrigada por ter vindo. É um prazer, Vanessa, estar aqui colaborando com vocês e com os nossos alunos e os nossos docentes. Perfeito. Só para orientar os estudantes, o semestre ainda está em curso, né? Termina oficialmente dia 1º de julho? Isso, termina oficialmente dia 1º de julho. O semestre, estamos aí no finalzinho do semestre. Então sabemos que os nossos estudantes, né, os nossos discentes, estão aí fazendo as últimas provas, os últimos trabalhos, apresentando TCCs, que é o trabalho de conclusão de curso, e, portanto, precisando se alimentar bem, precisando dormir bem para terminar o semestre com êxito. E sempre ficar atento ao cigarro, e sempre ficar atento aos prazos. É muito importante, mesmo sabendo que estamos no finalzinho do semestre, que a grande preocupação são as provas, é o término das disciplinas, o estudante deve ficar muito atento ao calendário universitário. Então, consultar o calendário universitário nessa etapa, nesse momento, é muito importante para ele não perder prazos. O semestre acaba dia 1º, conforme você colocou, dia 1º de julho. Na semana seguinte, termina 1º de julho para a realização de atividades acadêmicas, mas ainda os professores podem realizar provas de reposição. Então ainda pode ter estudante fazendo essas atividades aí na semana seguinte a 1º de julho. Na semana que vai do dia 3 ao dia 7. Nessa semana também é uma semana importante para que os estudantes
consultem o seu SIGA para saber se os professores já consolidaram as turmas, embora a gente sabe que ele tem até o dia 8 de julho para fazer isso, mas saber se as minhas turmas estão consolidadas, a minha nota do TCC foi consolidada, foi colocada no sistema, as minhas atividades complementares foram colocadas no sistema. Então, o estudante precisa acompanhar esse processo, principalmente os concluintes. Então, os concluintes, eles precisam estar mais atentos até do que o estudante que está no primeiro, segundo, terceiro período, porque tem prazos importantes, a virada do semestre que nós chamamos, que aí o concluinte, ele precisa estar apto a colar grau, e aí tem prazo para isso. O prazo para os professores colocarem tanto o TCC quanto finalizarem suas disciplinas, consolidarem as suas disciplinas, é dia 8 de julho. Então, a semana seguinte ao término oficial do semestre é importantíssimo para os alunos olharem se está tudo ok com as suas notas. A gente pode entender que o estudante que apresentou o TCC, já fez provas, ele mesmo assim não pode relaxar. Ele tem que abrir o sistema, tem que verificar se está tudo ok, porque quando vira o semestre é de certa forma irreversível. Isso. A virada do semestre a gente chama de vigência do semestre. Essa é uma data que inclusive está no calendário universitário. Ela vai acontecer no dia 10 de julho. Início da vigência no SIGA do período letivo 2017-2. Depois do início dessa vigência no SIGA, significa dizer que eu não consigo mais colocar nenhuma informação referente ao semestre anterior. Então, no dia 10 e 11, o SIGA ele faz o recálculo das notas, ele coloca cada aluno na sua, digamos assim, localizado de forma que o aluno seja ranqueado para o processo de matrícula, que a gente sabe que quando o aluno vai fazer matrícula, ele tem lá níveis para conseguir vaga naquela turma. Se ele é um aluno nivelado, ele consegue vaga naquela turma. Então, no dia 10 e 11, acontece o recálculo no sistema. Também no dia 10 e 11, o SIGA ele vai colocar, ele vai preparar uma lista dos concluintes. É a partir dessa lista que a gente sabe quem vai colar grau ou não, agora, é referente a 2017-1, e que vai colar grau em seguida. Se o estudante não se enxerga nessa lista, significa que alguma coisa está errada. E se ele previa isso, ele pode ter deixado de ter uma turma consolidada, ele pode ter deixado de ter a nota ou as atividades dele complementares consolidadas no sistema. Por isso que a gente coloca que o estudante, ele precisa acompanhar e ele é a melhor pessoa para lembrar aos docentes, para lembrar ao professor dele. Professor, a sua turma não foi, a minha turma não foi consolidada, a minha nota está errada, algo dessa natureza. Ele nos ajuda muito se ele faz isso, Vanessa. Por isso, atenção, concluintes. E existe também um outro público, na verdade, que são os ingressantes de 2017.2, que na verdade já fizeram um cadastro no início do ano, né? Existe recomendação também para esses estudantes? A matrícula dos estudantes, dos veteranos, ela vai acontecer do dia 12 ao dia 17. A matrícula para 2017-2. Acontece no sistema, cada um faz de onde estiver. Isso para quem já está na universidade? Isso para quem já está na universidade. Então, essa data também, de 12 a 17, o estudante não pode perder. Ele tem que fazer a matrícula dele. Já o estudante, o ingressante para as vagas do segundo semestre, para as vagas do SISU do segundo semestre, ele já fez o cadastro em fevereiro, finalzinho de janeiro, em fevereiro conosco. E agora, nós é que fazemos a matrícula dele. Então, a matrícula automática. Automática no sistema. A Pró-Reitoria de Graduação já sabe que ele está cadastrado, já está no SIGA o cadastro dele, e aí a gente faz a matrícula dele automaticamente. Para esse aluno ingressante, às vezes ele fica um pouco ansioso. Será que eu estou matriculado? Será que eu não estou? Pode vir aqui na Pró-Reitoria de Graduação ou telefonar e a gente passa a informação correta. Existem canais para isso, não hesitem em entrar em contato. Só uma última recomendação para esse público ingressante de 2017.2. É importante confirmar o vínculo para não perder a matrícula, não é isso? Isso. Nós sabemos que o estudante, o ingressante, obrigatoriamente está lá no edital SISU, o edital de cadastramento dele, que ele tem que confirmar vínculo sob pena de perder a matrícula. A confirmação de vínculo, ela acontece exatamente para que a UFRN não deixe vagas ociosas. Então, se o estudante ele não confirma vínculo naquele prazo estipulado no edital,
Geralmente essa confirmação de vínculo ela acontece na primeira semana de aula. Presencialmente. Presencialmente, ele vai até a coordenação do curso, assina uma lista. Depois, a coordenação do curso tem um prazo que ela nos envia essa lista de todos os alunos. Aqueles alunos que não foram lá e assinaram a lista, eles são cancelados. E é sem retorno, a matrícula cancelada. Por quê? Porque ao ser cancelado, automaticamente nós já convocamos outro aluno para ocupar a vaga. Para que todos que tenham interesse, que tenham participado de um processo seletivo, tenham direito a entrar na universidade. Então, quem está lá, quem fez o cadastro, ainda está na lista de espera, por exemplo, para esses ingressantes, surgindo vaga por cancelamento por algum motivo do estudante, ele pediu para cancelar o curso, ou não confirmação de vínculo, nós ocupamos essa vaga e chamamos quem está na lista. Teve o processo seletivo de educação à distância, que aconteceu recentemente, o processo EAD, que a gente chama o vestibular EAD. Teve o processo seletivo de vagas residuais e o processo seletivo de letras libras. Esses 3 processos seletivos, nós vamos soltar, digamos assim, o edital. Esse edital para quê, professora Vitória? Esse edital para que seja feita a matrícula, cadastro e matrícula. Então agora, a partir do dia 30, nós já começamos a liberar esses editais, a publicar na página da Prograde, para que os alunos compareçam aqui ou ao local. No caso dos alunos, por exemplo, do vestibular à distância, do processo seletivo à distância, o processo seletivo EAD, ele vai fazer a matrícula nos polos direcionados para isso. Então, esses editais estão quase saindo, nós estamos trabalhando neles, eles vão ser publicados logo, logo. E agradecer, na verdade, como finalizando a minha fala, agradecer a todos os professores, a todos os servidores que se dedicaram por esse semestre, por 2017-1. Foi um semestre tranquilo, razoavelmente tranquilo, e a gente sabe da dedicação dos servidores, da dedicação dos professores em todo esse processo, dos coordenadores que acompanham os alunos. Então, só tenho a agradecer a todos. Perfeito, eu conversei com a professora e pró-reitora de graduação Maria das Vitórias Sá. Muito obrigada pela entrevista. Obrigada a você. E tem edição nova no Saber Ciência. Na matéria de hoje você vai conhecer as pesquisas que buscam a eficiência energética nos grandes prédios. Pesquisas apontam que até 2025, grandes empreendimentos como aeroportos, fábricas ou prédios comerciais, por exemplo, vão consumir mais de 40% da eletricidade do planeta. Diante desse cenário, a busca por prédios eficientes tem sido cada vez maior. E você sabia que é possível aperfeiçoar a eficiência energética de um determinado prédio logo nas primeiras fases do projeto? É hora de descobrir. É hora de saber ciência. Eficiência é uma palavra que define bem a nossa época. No mundo cada vez mais dinâmico e populoso, encontrar soluções que aproveitem ao máximo os recursos disponíveis não é mais apenas uma tendência, é uma necessidade. Em nosso tempo, tudo é pensado para ser o mais eficiente possível, principalmente os prédios, que são fundamentais para as mais diferentes atividades humanas. Como que a gente pode produzir um edifício que proporciona as mesmas condições de uso, ou até melhores, consumindo menos energia, sobretudo diminuindo a dependência em relação ao sistema de ar-condicionado e à iluminação artificial? Você sente mais a luz natural, você faz uso de uma relação com o clima, por meio do ar em movimento do ventinho e do sombreamento. Aqui, nós temos 2 bons exemplos de edifícios eficientes. Afinal, eles aproveitam bem os recursos naturais, como o vento e a luz solar, por exemplo, e conseguem, assim, evitar o uso excessivo de iluminação e ventilação artificiais, sendo uma boa forma de economizar energia. Elementos de sombreamento, muito uso de iluminação natural, esse tipo de solução que a gente adota nos prédios em geral.
Prédios mais antigos até podem ser adaptados para se tornarem mais eficientes no consumo de energia, mas o ideal é que essas características sejam implementadas desde o início do projeto de um edifício. É interessante que a gente traga isso para o início do projeto no sentido de garantir um melhor desempenho, porque quando eu tenho um edifício que já está construído, às vezes as minhas ações são muito limitadas. Então, por exemplo, a gente tem estudos que demonstram que se eu trocar, por exemplo, todos os ar-condicionados, a iluminação, eu consigo, para hotéis aqui em Natal, eu consigo aproximadamente 29% na redução do consumo de energia. Mas se eu fizer o projeto adequado ao clima, já pensando nessa redução do consumo lá desde o início, eu consigo chegar em cerca de 70% da redução do consumo de energia. Então, eu tenho aí um ganho, né, dessa economia muito significativo. Engenheiros e arquitetos precisam observar questões como o terreno, o clima da região ou mesmo a orientação geográfica na hora de projetar um novo edifício. Tudo isso é fundamental para garantir os mais altos níveis de eficiência. Com todas essas informações, é possível fazer uma simulação do desempenho energético de um edifício, logo nas primeiras fases do projeto. O meu trabalho ele teve como foco o clima quente e úmido e também teve uma experiência no clima quente seco, né, que seria em Mossoró. Mas ele tenta entender como é que essas análises podem ser feitas no processo projetual. Então, eu posso mudar o clima e entender qual seria a adaptação a esse clima, e aí essas análises elas vão continuar servindo de guia para o arquiteto, porque a ideia é essa, que ele entenda sempre, dependendo do meu clima e do seu desenho inicial, qual é a principal fonte de carga térmica. Então, por onde é que está vindo o calor? E aí, agora que eu entendo isso, eu sei onde é que eu vou poder evitar isso, qual vai ser a estratégia que eu vou utilizar como arquiteto, né, ele mesmo decidindo, se apropriando dessa informação para propor um projeto que venha responder isso. Então, realmente, poderia ser um projeto adaptado, que pode ser adaptado a qualquer clima. A pesquisa de Clara analisou 6 projetos diferentes e usou modelos virtuais para calcular os níveis de eficiência de cada edifício a partir das características ambientais e os tipos de materiais que seriam usados em cada construção. Eu trabalhei muito com os alunos do mestrado profissional aqui da UFRN mesmo, acompanhando o processo projetual deles, e também me incluí como projetista, né? Então, alguns processos projetuais em que eu era parte da equipe de projeto também foram analisados essa questão do desempenho. E aí, a grande questão é que a cada processo, foram 6 casos, 6 estudos de caso, e a cada um dos casos esse processo era melhorado. Nisso a gente foi utilizando softwares de simulação termoenergética para poder quantificar. E aí essa quantificação ela vai ser chave no momento que a gente precisa atender metas de desempenho. Por exemplo, hoje a gente tem a etiqueta de eficiência energética, né, PBE Edifica, que é aquela mesma que tem para geladeira, para ar-condicionado, que diz A, B, C, D e E, que ela também existe para edifícios desde 2009. Então, a gente trabalha muito tentando chegar nessa quantificação, nesses parâmetros. E esses parâmetros, eles podem ser bem visualizados, né, por meio dessa simulação termoenergética. Os estudos na área mostram que com planejamento e inovação, é possível construir não apenas 1 ou 2 prédios, mas um mundo mais eficiente e sustentável. O programa de hoje fica por aqui. E para entrar no clima de férias, você acompanha a partir da próxima semana uma retrospectiva com os principais destaques do primeiro semestre do ano. E não esqueça, se você quiser continuar por dentro do campus, basta acessar a página da UFRN na internet. Você também pode rever todas as nossas matérias em nosso canal do YouTube. Curta, compartilhe. Se quiser entrar em contato com a gente, você tem 3 canais. Pode deixar uma mensagem em nossa página no Facebook, entrar em contato por e-mail ou pelo WhatsApp. Na próxima semana começa a nossa retrospectiva, mesmo horário, às 8h30 da noite, com reprise na sexta, às 11 da manhã. Até lá!